nos propõe um caminho sem atalhos. Na verdade, o que Deus nos mostra é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus, ele não nos coloca em lugares simplesmente por uma facilidade, mas ele nos abre uma porta através do caminho. E se Jesus é o caminho, nós iremos por onde e para onde ele nos direcionar. Amém? Portanto, esse caminho, ele não é simplesmente o caminho que conduz você para o céu, nos conduz para o céu. Mas quando Jesus nos chama para caminhar por esse caminho, é para que nós passemos por certas geografias e ali possamos manifestar o reino de Deus por lugares onde esse caminho Jesus está nos direcionando. Nós precisamos tomar essa decisão de caminhar por um caminho que o Senhor tem delineado para mim, delineado para você. Entrarmos nesse caminho de uma vez por todas. O Evangelho é uma caminhada diferente. Portanto, quando eu falo de Evangelho, eu falo de uma caminhada com Jesus. É uma caminhada diferente. Olha só. Por exemplo, ele diz assim: olha, quando você for andar com uma pessoa, se ela te propor andar 1 milha, faz o quê? Anda com ela 2. O Evangelho fala de caminhada. Ele chega e diz assim: olha, vocês vão pregar o Evangelho, mas vocês não podem ir sozinhos. Quando vocês forem, vão pelo menos 2. É uma caminhada diferente. Muitos dizem assim: não, sou eu e Deus. E o Evangelho não é assim. Vocês já me ouviram falar diversas vezes essa frase que é: o Evangelho, ele não é mais carreira solo. Pregar o Evangelho é o propósito da nossa caminhada. E Jesus é o caminho, que é literalmente a trilha que nós temos que seguir para fazer. E uma das coisas que a gente precisa para uma caminhada são pés. É ou não é verdade? Se você quer caminhar, você precisa de pés. E a Bíblia cita isso de uma forma muito interessante: que formosos são os pés, ou quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Portanto, se eu não anuncio o Evangelho, eu não tenho um pé bonito. Eu quero ensinar para vocês nessa noite como nós temos esses pés formosos. E aí nós vemos que uma das coisas que a Bíblia diz é que pés formosos, eles têm a palavra como lâmpada. Essa luz para os meus caminhos que a palavra traz, é entender que essa palavra vai ser um esclarecedor. Tudo aquilo que traz luz para o caminho tem êxito, e para você ter êxito no que você faz. Ninguém tem êxito no escuro. A nossa caminhada, nós precisamos que a Bíblia nos amplie os nossos passos. E se você tiver com medo, ela vai abrindo e você pode dar um passo de cada vez. E você vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Eu tenho que usar corretamente a palavra e não tentar entortar ela para cumprir o meu propósito. Eu tenho que cumprir o propósito que a palavra me dá. Tudo acontece a partir de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, nós temos que olhar para Jesus. Os pés formosos são aqueles que estão sobre os montes. Que formosos são sobre os montes os pés. Você tem que estar disposto sempre a subir. Diga amém. O Evangelho é pregado do alto para baixo, não de baixo para cima. O Salmo 24, ele diz o seguinte, versículo 3, 24:3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Há uma conexão em pregar o Evangelho e de onde ele é pregado. Quem que está disposto a subir um monte, descerá com a revelação para a sua geografia. Quando você sobe para encontrar o Senhor, você não volta com o coração e a mente vazia. O Senhor te dá algo para você manifestar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Deus, Ele vê o teu esforço e Ele entrega presentes para nós. Esse é aquele que tem os pés formosos, que sobe no monte do Senhor, que faz ouvir a paz, que anuncia a salvação e que Deus reina. Quando nós voltamos para o propósito, nós temos os nossos pés protegidos. Você lembra do filho pródigo? Ele ganha justamente uma sandália nos pés. E a gente não entende isso, porque até a sandália ele perdeu. Quando a gente entende que Jesus lava os pés dos discípulos, não é simplesmente para que Jesus se coloque como servo,
Mas quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus estava preparando os discípulos para a próxima fase da jornada. Quando nós vemos a armadura de Efésios 6, a Bíblia fala que a armadura ela é calçada os pés com a preparação do Evangelho da paz. A armadura também protege os nossos pés, porque Evangelho fala de você sair do lugar. Ei, a igreja não foi feita para ficar parada, a igreja foi feita para avançar, para andar, para caminhar, para ir adiante, para ir onde precisa ir. Mas eu quero que você segure mais um pouco aí para você entender o seguinte: os pés formosos são aqueles que esmagam o inimigo. Ao pregar o Evangelho, nós esmagamos a cabeça de Satanás. Querido, se você quer que o diabo retroceda, você tem que avançar. Satanás só sabe trazer notícia velha e ruim. Quando chegamos com as boas novas, nós interrompemos a obra de Satanás.